Bem-vindo ao canal Epic Stories. Não deixe de se inscrever para não perder mais vídeos como este. Albina Mali-Hočevar foi uma guerreira eslovena que foi ferida várias vezes durante a Segunda Guerra Mundial. Ela ingressou no movimento de libertação do povo quando tinha 16 anos. Aos 17 anos, ela sofreu 2 ferimentos. Poucos dias após completar 18 anos, uma mina explodiu e a feriu novamente. Mesmo assim, Albina continuou lutando e trabalhando como enfermeira até o fim da guerra. Ela viveu até a idade de 75 anos. Tempestades resultantes de práticas agrícolas inadequadas e secas severas transformaram vastas áreas em desertos, destruindo plantações e forçando milhares de famílias a abandonar suas terras em 1925. Em 1935, as mulheres que iam à praia eram submetidas a inspeções de vestuário. Mostrar um pouco das pernas era considerado impróprio e tudo parecia estar em ordem. Tão bem que logo depois, a Segunda Guerra Mundial começou. Homens observam as gigantescas esculturas da Ilha de Páscoa em 1922. Camponeses soviéticos são fotografados ouvindo rádio pela primeira vez, capturando suas reações à introdução de novas tecnologias de comunicação na vida rural soviética. O rádio, símbolo de progresso e modernidade, começou a conectar comunidades isoladas com o mundo exterior, disseminando informações, música e propaganda em 1904. Um casal de imigrantes alemães é fotografado com seus 8 filhos em Ellis Island, Estados Unidos. Esta era uma família que, como muitos outros imigrantes, cruzou o Atlântico em busca de novas oportunidades e um futuro melhor. Ellis Island, o principal ponto de entrada para milhões de imigrantes na América, simbolizava esperança e novos começos em 1935. Entrega de macarrão soba de bicicleta em Tóquio, 1935. Caçador de ratos. Não era uma profissão glamourosa, mas teve grande importância para prevenir infestações. O caçador de ratos percorria esgotos e locais elevados justamente para capturar esses roedores. E, surpreendentemente, havia quem apreciasse esse trabalho. Aproximadamente 9 milhões de animais serviram na Primeira Guerra Mundial. Alguns estimam mais. Assim como os soldados humanos, esses animais enfrentaram os horrores das trincheiras, fogo de artilharia, terrenos acidentados, clima severo, doenças e fome. Veteranos continuaram a afirmar que a força, habilidade, inteligência e lealdade dos animais foram cruciais para o sucesso do esforço de guerra dos aliados. Alguns também disseram que os animais com os quais serviram se tornaram extensões de si mesmos. Um casal ao lado de seu BMW i-Zeta, o microcarro pequeno e compacto, que se tornou popular nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. Este veículo simboliza a inovação e adaptação às novas necessidades econômicas da época. Com seu design exclusivo de porta frontal e eficiência de combustível, o BMW i-Zeta refletiu a busca por mobilidade acessível e prática durante um período de reconstrução e crescimento na década de 1950. Um homem com uma punt gun, um tipo de espingarda grande usada para caçar patos. Essa arma podia matar mais de 50 pássaros de uma vez e foi proibida no final da década de 1860.
Uma fazendeira foi fotografada, pintando listras brancas em sua vaca, uma medida prática para aumentar a visibilidade dos animais à noite e prevenir acidentes de carro. Essa precaução foi especialmente importante durante as condições de blackout, quando a iluminação das estradas era reduzida ou inexistente em 1962. Mulheres jogando vôlei sobre pernas de pau em Venice Beach, 1939. Crianças consumindo meio litro de alimento suplementar por dia, fornecido pelo Escritório Intereclesial para o Provedor de Alimentos de Emergência e Assistência à Infância, durante o Inverno da Fome em Haia, Holanda, em 1944. Kenneth Warwick, à esquerda, e Frank Grell, 2 adolescentes presos, chamaram a atenção em 8 de agosto de 1945, ao executarem com sucesso uma fuga audaciosa da prisão municipal de Fort Dodge, em Carroll, Iowa. Com idades de 14 e 17 anos, respectivamente, Warwick e Grell demonstraram coragem e astúcia ao escaparem do confinamento. Após a fuga, eles permaneceram em liberdade por um período considerável, desencadeando uma intensa busca em toda a região. Apesar da pouca idade, a dupla conseguiu evitar as autoridades e ficar longe da captura por várias semanas, deixando tanto os agentes da lei quanto a comunidade local nervosos. O plano de fuga audacioso começou a desmoronar quando os investigadores descobriram um detalhe crucial. As namoradas dos adolescentes desempenharam um papel significativo na fuga, contrabandeando serras para dentro da prisão. Essas ferramentas, escondidas em um bolo de comida de anjo e uma melancia, permitiram que Warwick e Grell cortassem meticulosamente as grades de suas celas, abrindo caminho para a liberdade. Essa criança triste faz parte dos 669 jovens judeus checoslovacos que foram permitidos deixar suas famílias e seu país no Kindertransport, um trem com destino à Grã-Bretanha. Este acontecimento foi organizado por Sir Nicholas Winton. A fotografia é creditada a Werner Bischoff. O homem mais curto do mundo, Major Mitty, e a mulher mais gorda do mundo por volta de Barnum e Bailey's, 1922. Winona Ryder, durante as filmagens de Beetlejuice, 1988. A atriz italiana Marisa Alasio, cercada por jovens padres, 1957. A famosa Biblioteca Ambulante, Londres, 1930. Um cachorro vestido com um terno com um gatinho no colo, Estados Unidos, 1950. A Vespa 150 TAP foi desenvolvida para ser utilizada por paraquedistas, daí a designação TAP para Troops Aéroportées. Foi introduzida em 1956 e reformulada em 1959, produzida pela ACMA, Ateliers de Construction de Motorcycles et Automobiles, na França, que produzia as Vespas sob licença. As modificações incluíam um quadro reforçado e um canhão. O plano seria que as scooters fossem atiradas de paraquedas AOS pares, cada uma com um homem para conduzir. O canhão nunca foi desenhado para ser disparado da Vespa, mas sim desmontado e aplicado num tripé que acompanhava a moto. A Vespa estava equipada com um motor de um cilindro,
a 2 tempos de 146 centímetros cúbicos. Na Idade Média, se alguém fosse enforcado por um crime, seu corpo poderia ter sido deixado na forca por alguns anos. Gibbeting, usar uma forca para exibir o corpo de um criminoso executado, era uma prática comum no período medieval, frequentemente usada para dissuadir outras pessoas de cometerem os seus próprios crimes. Um único tigre matou cerca de 436 pessoas no Nepal e na área de Kuamon, na Índia, na virada do século XX. Embora seja raro os tigres atacarem humanos, e muito menos comê-los, acredita-se que com o tempo, o tigre Champawat tornou-se dependente da carne humana para sobreviver. Como o seu habitat natural de pastagens e florestas foi destruído para dar lugar à madeira e às terras agrícolas, e os animais mais pequenos migraram ou tornaram-se escassos devido à caça furtiva, parecia não haver outra escolha senão atacar as aldeias vizinhas para obter sustento. O seu reinado de terror durou quase uma década, até que ela foi finalmente morta em 1907. Na Inglaterra vitoriana, as pessoas costumavam tirar fotos de seus parentes falecidos em posições realistas para guardar como lembranças. Como a fotografia era tão nova e cara na época, muitas vezes esta era a única ocasião em que uma pessoa tirava uma fotografia, especialmente no caso de crianças e bebês. Às vezes, os olhos eram pintados na foto depois de revelada, para dar ao objeto uma aparência mais real. Nesta foto, a criança mais nova morreu e está apoiada em um suporte para a foto. Em 1954, o cientista russo Vladimir Demikhov transplantou toda a região dianteira de um filhote de cachorro no pescoço de um pastor alemão adulto. O animal de 2 cabeças sobreviveu à cirurgia por apenas 1 mês. Arredores da esplanada dos ministérios durante a construção de Brasília, no fim da década de 1950. Imagem de 1920 mostra o California Alligator Park, uma reserva nos Estados Unidos, onde era possível alimentar e passear em jacarés. O banco de trás da limusine onde estava o presidente John F. Kennedy no dia em que foi assassinado, em novembro de 1963. Após o ataque a Pearl Harbor, em 1941, alguns marinheiros ficaram presos no USS West Virginia e no USS Oklahoma. Um grupo sobreviveu 16 dias, que foram registrados na parede do depósito onde ficaram presos. Ninguém queria ficar de guarda por causa das batidas e gritos incessantes. Criminosos de guerra alemães riem de um erro de tradução durante os julgamentos de Nuremberg, 1945. Imagens antigas de estúdio de bebê da era vitoriana com sua mãe parcialmente oculta.
Em 1922, uma família inteira foi brutalmente assassinada em sua fazenda sob circunstâncias extremamente enigmáticas. O culpado nunca foi descoberto. Conhecido como os assassinatos de Hinterkaifeck, o peculiar incidente envolveu o massacre de 5 membros da família Gruber e sua empregada, que foram encontrados mortos em sua residência, aparentemente atacados por um instrumento semelhante a uma picareta. Nos dias que antecederam o crime, foram observadas pegadas na neve que conduziam da floresta até a casa, mas não retornavam. Além disso, um molho de chaves da residência desapareceu misteriosamente. A empregada anterior também expressou preocupação, alegando que a casa estava assombrada devido a ruídos estranhos provenientes do sótão. Tais eventos suspeitos sugerem que alguém pode ter entrado na casa sem ser detectado pela família antes dos terríveis assassinatos ocorrerem. Uma cadeirinha antiga para bebês, para que as pessoas não deixassem seus bebês sozinhos dentro de um carro enquanto faziam compras. Final dos anos 1950, início dos anos 1960. Uma foto de memorial para um soldado que morreu em 1925. Na imagem, estão o filho e a esposa do soldado usando suas roupas. Duas manequins de loja derretidas por uma onda de calor em Londres, 1929. Gangue de garotas adolescentes, Estônia, 1930. Nathan Hahn foi preso em 1940 por usar roupas femininas e se recusou a usar as roupas masculinas apresentadas a ele pelo detetive Holt. As crianças nos anos 80 não tinham muito medo do perigo. Perucas públicas, chamadas Merkins, eram usadas por garotas de programa na década de 1450. Isso não é uma pintura. A fotografia foi tirada em 1911 por Francis James Mortimer, 1874-1944. Par romântico abraçado sentado em um buraco, enquanto outros aproveitam a praia no dia 4 de julho, em Santa Mônica, Califórnia, 1950. Sala de redação dos Simpsons, 1992. Mark Post, Corte Noturna, começo dos anos 1980. Stephen Fry e Rowan Atkinson, desfrutando de ovos cozidos, fim dos anos 1970. Bob Fischer viaja em um vagão do metrô enquanto resolve um enigma de xadrez em um tabuleiro portátil, Nova York, 1962. Em 1959, Jack Plant levou um disco no rosto no início de uma partida. Ele deixou o jogo para se tratar e retornou usando uma máscara,
tornando-se o primeiro goleiro da NHL a adotar essa prática. Benito Mussolini visita um soldado machucado, 1942. Roupas de banho de madeira para auxiliar na natação. Washington, Estados Unidos, 1929. Menino holandês durante o Inverno da Fome, um período em que os nazistas interromperam o envio de suprimentos para a população civil, visando dizimar os habitantes de Amsterdã, entre os anos de 1944 e 1945. Uma foto aérea, que captura a chegada inicial dos fuzileiros navais em Iwo Jima. Ao todo, aproximadamente 110 mil fuzileiros navais, marinheiros e aviadores estiveram envolvidos na batalha contra as forças japonesas na ilha. Líderes da Igreja Católica realizando a saudação nazista em honra a Hitler. Identifique Joseph Goebbels, à extrema-direita, e Wilhelm Frick, o segundo a partir da direita, em 1930. Nessa cena registrada em Ohio, no ano de 1989, um pai conforta seu filho, David Kirby, durante seus últimos momentos, rodeado pela família. David estava enfrentando os estágios avançados da AIDS e seu corpo estava visivelmente enfraquecido pela doença. A fotografia se tornou icônica e desempenhou um papel significativo na conscientização sobre a AIDS, contribuindo para mudar percepções e estigmas associados à doença. Um menininho se diverte no colo de um homem vestido como Krampus, a figura demoníaca associada ao Papai Noel, em 1954 na Áustria. A reação de alguns espectadores ao testemunhar a explosão do ônibus espacial Challenger durante o lançamento, em 1986. Anne Frank, em frente à Opekta, a empresa de seu pai, localizada em Singel, Amsterdã, no ano de 1935. Um helicóptero Mi-8 se acidentou sobre o núcleo do reator de Chernobyl, em outubro de 1986. Cerimônia fúnebre do líder e ditador supremo da Coreia do Norte, Kim Il-sung, em 1994. Após seu falecimento, ele foi proclamado presidente eterno da nação. As vias de Londres após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1948. Trabalhando no edifício da Chrysler sem qualquer equipamento de proteção.
Um homem testa a resistência de um vidro à prova de balas atirando nele, enquanto sua esposa o segura. De 1932 a 1972, cientistas americanos conduziram um estudo sobre sífilis em Tuskegee, Alabama. Os participantes, todos residentes negros da cidade, foram informados de que estavam sendo tratados com os métodos mais recentes para a doença. No entanto, os organizadores do estudo não apenas deixaram de fornecer tratamento aos sujeitos, mas também proibiram expressamente que eles procurassem tratamento em outros lugares, mesmo depois que a sífilis se tornou tratável com sucesso por meio de antibióticos em todo o mundo. Como resultado dessa experiência desumana, centenas de pessoas morreram ou transmitiram a doença para seus filhos. Somente em 1997 é que o presidente Clinton pediu desculpas formalmente aos participantes involuntários do estudo, a maioria dos quais já havia falecido naquela época. Combate. O general Theodore Roosevelt Jr., o mais idoso a desembarcar nas praias da Normandia, liderou as tropas na primeira onda em Utah Beach, em junho de 1944, empunhando uma bengala e uma pistola. A intensa tempestade de neve que atingiu a Dakota do Norte em 1966. Albert Einstein, lecionando na Lincoln University, a primeira instituição de ensino superior historicamente negra dos Estados Unidos, em 1946. Uma mulher deitada no chão do gueto de Varsóvia perece de inanição enquanto observa as sacolas de compras de um transeunte. A imagem foi capturada por um soldado alemão chamado Heinz Jost, na Polônia, em 1941. O costume chinês de enfaixar os pés, também conhecido como pés de lótus, era considerado uma característica de beleza feminina e um sinal de status que melhorava as chances de casamento. Isso envolvia quebrar e amarrar os pés, levando a diversas deformidades, infecções e incapacidades. Entre os anos 70 e 90, o assassino em série Dennis Rader aguardava nas residências de suas vítimas para garantir que estivessem mais vulneráveis antes de cometer seus crimes. Rader apelidou a si mesmo de BTK, abreviatura de seu método de amarrar, torturar e matar suas vítimas. Aguardar nas casas das vítimas, por vezes dentro de armários, e levar lembranças da cena do crime, tornou-se parte de seu modus operandi. Na Idade Média, se alguém fosse enforcado por um crime, seu corpo poderia ter sido deixado na forca por alguns anos. Gibbeting, usar uma forca para exibir o corpo de um criminoso executado, era uma prática comum no período medieval, frequentemente usada para dissuadir outras pessoas de cometerem os seus próprios crimes. Os restos mortais humanos foram um ingrediente comum na medicina até ao século XX. Os restos mortais eram mais comumente transformados em um pó fino que poderia ser transformado em pílulas ou misturado em bebidas como chocolate quente. As pessoas pensavam que a ingestão de uma determinada parte do corpo ajudaria a curar doenças naquela parte. Por exemplo, acreditava-se que o pó de crânio esmagado curava dores de cabeça. Os restos mortais de múmias eram particularmente valorizados como remédios. Na verdade, existem tão poucas múmias hoje em dia precisamente por causa da elevada procura de carne humana na época.
Williamina Minnie Dean, 2 de setembro de 1844, 12 de agosto de 1895, foi uma neozelandesa que foi considerada culpada de infanticídio e enforcada. Ela foi a única mulher a receber a pena de morte na Nova Zelândia, embora várias outras tenham sido condenadas à pena capital, mas tiveram suas sentenças comutadas para prisão perpétua ou prisão de longa duração. B. Gittings, F. Kameny e Dr. H. Anonymous, Dr. Joe Fryer, na Associação Psiquiátrica Americana. Fryer se disfarçou para dizer: "Eu sou homossexual, eu sou um psiquiatra." Como resultado de seus esforços, a APA removeu a homossexualidade da lista de transtornos psicológicos. Dallas, Texas, 1972. Porco soviético em desfile em Moscou, anos 1920. Fotógrafo capturando uma imagem acima da Quinta Avenida, olhando para o norte. Cidade de Nova York, Estados Unidos, 1905. Na década de 50, e Miles. Esta é uma tentativa de 1929 de um carro-helicóptero. Mulheres no balcão de uma drogaria, 1961. Foto de Julian Wasser. Uma imagem menos reconhecida de Franklin Delano Roosevelt, Churchill e Stalin reunidos na mesma sala em fevereiro de 1945. Após posarem para fotos juntos, os três líderes e suas equipes se encontraram no Palácio Livadia para discutir as fases finais da Segunda Guerra Mundial. O futuro primeiro-ministro Anthony Eden também pode ser visto na extrema-direita. Equipes examinam os danos causados por estilhaços em um B-17G Flying Fortress na RAF Bassingbourn, Inglaterra. Os danos ocorreram durante uma missão a Munique, Alemanha, em 6 de julho de 1944. Observe o domo de radar Mickey Pathfinder, no lugar da torreta esférica. Crianças e adultos foram submetidos a torturas sistemáticas e assassinados pelo regime comunista de Pol Pot, conforme ilustrado nesta imagem de internos em um campo de reeducação no Camboja. Ao observar atentamente esses rostos, torna-se evidente que nenhum deles sobreviveu ao regime opressivo. A crueldade e a tragédia desses eventos são profundamente perturbadoras. Soldados franceses, marchando ao lado de um cão utilizando óculos e desfrutando de um cachimbo, no ano de 1915. Bola de metal de 8 toneladas sendo arrastada por escavadeiras para limpar a floresta, em busca de novos pinheiros em Victoria, Austrália, 1953. Os filhos dos trabalhadores das minas em Granville, Virgínia Ocidental, veem imagens eróticas em um fliperama, 1938. O primeiro bombardeio aéreo da Segunda Guerra Mundial ocorreu às 4h40 do dia 1º de setembro de 1939. A Luftwaffe realizou o primeiro ataque à cidade polonesa de Wielun,
utilizando 29 bombardeiros Junkers Ju-88 e 2 ondas de Stukas, lançando quase 400 bombas. O número de mortos foi de 1.200. John D. Rockefeller, presenteando uma criança com uma moeda de 5 centavos em seu aniversário de 84 anos, 1929. A primeira Copa do Mundo ocorreu no Uruguai, julho de 1930. Câmera original de Louis Daguerre, uma das primeiras câmeras do mundo, 1839. Hugh Hefner, no ano da fundação da revista Playboy, Estados Unidos, 1953. Al Capone pescando, 7 de março de 1931. Tempestade de neve na cidade de Nova York em 1947. Dois engenheiros reparando um boneco animado da Disney. Recebendo o Papai Noel dos pesadelos. Uma mulher carrega seu carro elétrico na garagem. Cincinnati, Ohio, 1912. Primeiro encontro de um homem da Nova Guiné com uma pessoa branca, 1930. Soldados britânicos e alemães jogam futebol durante a Primeira Guerra Mundial. O famoso símbolo de Hollywood costumava ter 4 letras a mais no passado. Era Hollywoodland. Em 1941, Hitler supervisiona a produção final do supercanhão Schwerer Gustav. Pesando mais de 1.350 toneladas, o canhão foi um dos símbolos nazistas da Segunda Guerra Mundial. Um dos primeiros exemplos de selfie, 1910. Os soldados aliados leem o jornal de notícias de última hora, no final da Segunda Guerra Mundial. Hitler morto é a manchete. 1945. Professor James Rickalton e 2 de seus amigos Kashmir em Durbar, Delhi, Índia, 1903. Antigamente, algumas pessoas apreciavam capturar imagens peculiares de seus animais de estimação, como esta de 1875. Um integrante dos Harlem Hellfighters, Regimento de Infantaria 369, posa para a câmera segurando um filhote que resgatou durante a Primeira Guerra Mundial, 1918. Um pai demonstrando sua habilidade para sua filhinha em Melbourne, Austrália, na década de 40. Jacques Biederer, o pioneiro fotógrafo especializado em imagens eróticas, em Paris, 1928. Imagem capturada em 1864, pouco antes do término da Guerra Civil.
Este é um local de leilão de pessoas escravizadas. Se você chegou até aqui, por favor, compartilhe suas reflexões na seção de comentários sobre qual dessas imagens mais o tocou e impactou. Adoraríamos receber sua opinião. Continue explorando nosso conteúdo, clicando em algum dos vídeos recomendados para desfrutar de mais fotografias históricas raras.